Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego. Continuando então a nossa videoaula sobre pré-história, nós vimos na última aula as transformações que ocorreram nas sociedades pré-históricas e que os hominídeos acabavam construindo para si. Nós vimos que os homens inicialmente tinham características nômades e eram caçadores-coletores. Surgiu a agricultura que mudou toda essa forma de organização social. Vimos também que o período da pré-história tem dois grandes blocos, o Paleolítico e o Neolítico. Continuando, nós vamos perceber que, além da agricultura e da domesticação de animais, nós vamos ter outras técnicas desenvolvidas pelas mulheres e pelos homens no período da pré-história. A primeira delas é a tecelagem. A tecelagem é o exercício de trançar fios e criar tecidos. Para que esses tecidos serviam? Para servir como roupas, como vestimentas. Um exemplo pode ser esse, né? Um outro exemplo, os tecidos eram usados para servir de velas para barcos, tá bom? Então, a trança dos fios e a criação do tecido vai servir para diferentes usos pelos povos pré-históricos. Vestimentas, navegação, proteção. Os fios utilizados eram de diferentes materiais, fibras vegetais, cipós, linho, algodão, lã. E nós vamos ver que essas técnicas elas vão ser desenvolvidas na região do norte da Europa, no Egito, na China e na Índia também, tá bom? Então, essa é a principal característica sobre a tecelagem. Aí é um exemplo de um tear manual feito, né? Então, aqui estão as tranças dos fios e aqui ela está trançando esses fios na vertical, na horizontal, para fazer então o tecido, tá bom? Esse daqui então é um exemplo do tear usado para fazer o tecido. Uma outra técnica desenvolvida é a cerâmica. A cerâmica é o que é? Você construir objetos feitos de argila e você coloca essa argila para assar e você tem então o material. Vasos, jarros, vasilhas, caldeirões. Eram importantes para quê? Para armazenar alimentos, para armazenar semente, para armazenar água, óleo, alimentos, enfim, para cozinhar. Então, vai ser importante essa técnica, porque depois vão ser criados, construídos fornos, enfim, que depois vão ser usados para fazer, inclusive, o derretimento de metais, como cobre, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá bom? Então, a cerâmica é uma técnica para você assar argila, né? Produzindo então materiais para uso doméstico e para uso coletivo, tá? Aqui também nós temos aqui algumas jarras feitas de argila, tá bom? E uma outra técnica desenvolvida foi a metalurgia, como eu disse agora há pouco. Metalurgia vai ser o uso dos metais. Tanto que na pré-história nós temos uma divisão entre o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Porque a partir do momento em que os homens e as mulheres conseguem descobrir que pode ser derretido o cobre, o ferro, o estanho, para construir materiais, instrumentos como facas, machados, lanças, o uso da pedra vai ser diminuído e substituído por esses objetos feitos com metais, tá bom? Isso vai ser também muito importante, essa técnica vai ser muito importante, porque passa-se então agora a usar os metais para construir objetos para uso pessoal e uso coletivo. Tá bom? Aqui nós temos um exemplo também de instrumentos feitos com metais. Tá bom? Quais eram os principais metais usados? O cobre, o estanho e principalmente o ferro.
Tudo bem? E aos poucos foram abandonando o uso da pedra para construir objetos. Nós percebemos então que, ao longo do tempo, os homens deixavam de ser nômades e passavam a ser sedentários, passaram a adotar a agricultura. E com isso, vão se formar as primeiras cidades, as primeiras vilas e depois os primeiros impérios. A partir do próximo bimestre, nós vamos começar a estudar um pouco a história desses primeiros povos que vão se formando em impérios, que vão adotando um estilo de vida pautado na produção agrícola, na centralização do poder político, nessa região aqui que nós chamamos de crescente fértil. Tá? E por que essa região é a que nós vamos começar a estudar? Porque é aqui que nós vamos ter os primeiros vestígios da vida humana organizada de maneira mais centralizada, com uma agricultura mais expansiva, maior, com o uso de técnicas de irrigação mais elaboradas, com a centralização do poder na mão de um governante que tem o poder militar, político e religioso. E por que leva o nome de crescente fértil? Porque essa faixa aqui, ela lembra a fase da lua crescente. E fértil, porque aqui são fertilizadas as regiões pelos rios Tigre, Eufrates, aqui tem também, deixa eu puxar aqui para cá, o Egito com o rio Nilo, certo? Então, o crescente fértil, essa é a primeira região que nós vamos estudar a partir do próximo bimestre, que vai ser importante para o entendimento da história e das transformações ocorridas nesse caminhar dos seres humanos. Tudo bem? Então, nós vamos começar com Egito e Mesopotâmia a partir do segundo bimestre e entender a importância dos rios Tigre, Nilo e Eufrates. Tá bom? Para finalizarmos a aula, nós temos aqui os tipos de agricultura, né? Para quem está com a apostila na página 51, e esses tipos de agricultura que nós vamos ver compostos pela agricultura de arado, que aqui é essa região da Europa, uma parte da África, um pouquinho da China. A China, melhor dizendo, né? A China. E a agricultura da enxada, que é basicamente a utilizada aqui na América e aqui no sul da África. Tá bom? Além disso, cabe destacar que nós vamos ter 6 grandes centros agrícolas espalhados pelo mundo. Porque a agricultura não surge num ponto apenas e se espalha pelo mundo. Ela vai surgir em diversas partes do mundo, tá bom? Então, a primeira parte que surge é a agricultura aqui na região do Oriente Médio e Mediterrâneo, que é essa primeira parte aqui, ó. Tá bom? A segunda parte onde surge a agricultura, o segundo centro, aqui na África. O terceiro centro, o noroeste da Índia, noroeste da Índia, é isso? Nordeste da Índia? O noroeste da Índia, isso, e o Paquistão, aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Tá? O outro centro de difusão da agricultura, na China, no norte da China aqui. O outro centro, no sudeste da Ásia, aqui. O outro centro da agricultura, na América Central. O outro centro do surgimento da agricultura aqui na América do Sul. E, por fim,
no leste da América do Norte, aqui nessa regiãozinha. Inclusive, é o que se trata na atividade da página 51 da apostila. Então, vejam que a agricultura ela passa por diferentes centros de difusão, porque ela não surge num único ponto e se espalha para o resto do mundo. Não, ela vai surgir em diferentes partes do mundo. Aqui nós vamos começar os nossos estudos na região do crescente fértil. Aqui, nessa região aqui. Opa. Vou dar uma apagadinha aqui, que deu uma esticadinha maior. Isso. A primeira região que nós vamos estudar é essa região aqui, ó, a do crescente fértil. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Façam as atividades, sigam as orientações que eu deixar no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, tá bom? Que eu respondo assim que possível. Com isso, nós terminamos a parte do conteúdo da apostila 1. Em um outro momento, eu vou fazer a correção desses exercícios, seja online, seja presencial, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, aproveitem, qualquer coisa gritem. Tchau, tchau!